Alguém tinha conseguido? Eu sei que a Lu já tinha lido esse texto, mas alguém tinha lido esse texto? Eu não conheci. Não conhecia? Não. Aquele outro que a senhora passou na última semana, sim, aquele da lixa, mas esse aqui não. Você, Moacir, você conhecia o Frutos Estranhos? Não sei se o Moacir está aí. E você gosta, Lu, desse texto? Eu gostei, professor, até utilizei ele já comecei aqui o artigo, na realidade está faltando só terminar de arrematar. Mas eu gostei porque ele é uma boa base, um bom fundamento para a gente entender essa literatura contemporânea, né? Que ela não parece ser uma coisa convergente, mas dissonante, né? São muitas linguagens dentro de um mesmo suporte, como, por exemplo, eu vou tentar analisar um filme que é um ensaio, um documentário, e tem poesia, e então é até difícil de você... Se alguém me perguntar, Ori é o quê? É um filme? É um ensaio? É um ensaio fílmico? É uma grande poesia? Então, eu acho que é um fruto estranho, como diz a Garramunho. É difícil de você conseguir definir. É muito bom para a gente pensar essa disciplina e essa questão da literatura contemporânea, né? Nos diversos suportes em que ela está presente atualmente. Isso aí. Então, já temos o tom do texto, que vai tratar disso, exatamente, né? Das tendências, uma tendência, né, da contemporaneidade. Então, Frutos Estranhos, da Florência Garramunha, é um livro que foi publicado em 2014 e tem 3 ensaios nele, né? É um texto bem razoavelmente curto, mas ele é bem, digamos assim, ele é muito produtivo, né? Tem muitas ideias condensadas ali. A Florência Garramunho inicia o pensamento dela a partir dessa instalação aqui, né? Que leva o mesmo nome que o texto, a instalação a mais antiga, do Nuno Ramos. Foi apresentada no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro em 2010. E aí vocês podem ver aqui um formato de um avião inserido numa árvore, né, numa confluência com a árvore. Há também um instrumento ali, um violino. Não dá para ver aqui, mas também tem uma tela em que está rodando o filme, né, A Fonte da Donzela, simultaneamente. E ao som de uma música também, que se chama Fruto Estranho. A música é composta em 1936. O filme é de 1956, se não me engano. E aí, esse aqui é uma manifestação artística que instiga não só o estudo, né, da Garramunho, como também outras formas, né, de manifestações intelectuais, né? Tem o livro do Rufato, que eu vou citar um pouquinho mais adiante, Eles Eram Muitos Cavalos, também é inspirado numa outra instalação, porque a instalação é isso, né? Ela não é necessariamente, ela não é uma escultura, ela não é cinema, ela não é pintura, mas ela pode ser tudo isso simultaneamente. Quer dizer, e esse conceito de instalação que transita por essa inespecificidade estética é uma inespecificidade, mas que se vale de várias linguagens, vários códigos, né, para ser produzida. Então, assim, ela tem, diga, alguém falou algo? Oi, professora. Essa obra que a senhora está mostrando, inclusive, ela dialoga bastante com aquele trabalho que eu apresentei, só que não é na perspectiva digital, né? Mas naquela questão da multimodalidade, é outro exemplo que eu estou pensando aqui agora. Exatamente, Fernanda. E além disso, muito bem observado, dialoga também porque
é um tipo de obra que dá alguns operadores de leitura, né, para o espectador ou para o leitor, e vai ser o leitor, o público, que vai necessariamente ter que participar, lendo essas lacunas, participando dessas lacunas, para promover algum sentido, porque o sentido não é dado, né, não é entregue de uma forma linear para o espectador. Ele é o leitor agente, né? Ele é um leitor agente, necessariamente. Se você quer extrair algum possível sentido disso, você necessariamente precisa se debruçar numa reflexão participativa na obra. E no caso da instalação, demanda, inclusive, né, um passeio ali, né, no espaço. A gente vai estudar um pouquinho mais especificamente sobre a instalação na próxima aula, mas, né, a gente já vai introduzindo essa ideia. Aqui é importante a gente saber, né, que essa escultura que faz parte da instalação é feita de soda cáustica, né, e aí e foi feita assim para sugerir a forma tanto de um avião quanto de um anjo, simultaneamente. Né, que cobre, né, ali a árvore. Então, assim, a soda cáustica é um material corrosivo, mas é a partir dela que nós temos um material de limpeza, né, o sabão. Então, é um elemento paradoxal, né, que obviamente não é evocado de forma ingênua, né, pelo artista, pelo Nuno Ramos, e que também vai dialogar com esse paradoxo, né? Porque uma soda cáustica num objeto orgânico, né? Que é a árvore. A gente tem essa fusão, essa confluência entre o artificial e o orgânico, né? Entre a limpeza e a corrosão. E aí, simultaneamente, é importante, eu tinha falado, né? Dentro desse mesmo espaço, faz parte dessa instalação esse filme que eu tinha citado, né, do Bergman, A Fonte da Donzela, de 1960. Alguém já tinha ouvido falar desse filme? Eu não. Não, eu não. Não, né? Eu conheço o Bergman, mas o filme não. Como? Eu conheço o Bergman, mas o filme não. Esse filme não. Certo. Esse filme aqui, de uma forma genérica, né, trata... veja, esse homem que está balançando a árvore é um sujeito que perdeu a filha dele, que é essa aqui nessa cena printada, né? Que está entre 3 sujeitos. Esses 3 sujeitos estupraram a menina. Então, quer dizer, a menina morre de uma forma bruta. Né? E essa cena desse sujeito na árvore, né? Do protagonista na árvore, é a cena que fica rodando durante a exposição. Ele vai cortar uns galhos da árvore e acaba cortando a árvore inteira, né, porque é um sujeito que está devastado pela dor. Né? A filha era muito apegada com ele, e de repente ele encontra o corpo dela na floresta, quer dizer. A Fonte da Donzela é onde justamente, né, ele acaba matando esses sujeitos estupradores, né? Inclusive um deles é um adolescente. E esse sujeito, que é um camponês, que é um religioso, conversa com Deus, né? E diz para ele que não entende isso, né? Como Deus podia permitir que isso acontecesse, né? Uma morte tão violenta, com uma menina tão pura, quer dizer. E aí ele pede perdão, né? Mas ao mesmo tempo pede perdão
pelo desejo e pela vingança que ele acaba cometendo. E ali, né, onde ele vai enterrar a filha dele, depois desse diálogo que ele tem com a divindade, surge a fonte da donzela, né? Então, quer dizer, ali o fruto estranho, a gente podia começar a pensar, né? Quer dizer, o filme traz muita questão da maldade, né? A maldade do sujeito humano, que acontece simultaneamente à manifestação de, enquanto, vejam, a humanidade, né? Enquanto a humanidade manifesta o que há de mais vil, também pode manifestar o que há de mais digno, né? O que há de mais apreciável, né? Então, o amor do puro, né, do pai pela filha, da filha pelo pai, o amor do sujeito pela família, o amor do sujeito pela natureza, mas e a humanidade é isso, essa confluência, né, de bem e mal. Então, quer dizer, a gente pode, quem sabe, começar a pensar no fruto estranho, né, é a sociedade, de uma forma geral, né, que é composta por tudo isso, pela maldade, pela bondade, pela natureza e pela artificialidade, né, pela limpeza, mas também pela corrosão. E aí um dos textos, né, que compõe essa instalação, essa música aqui, que foi escrita pelo Abel Meripol, não sei como se fala isso, né? Foi composta por ele em 1936, mas ficou conhecida, foi cantada, musicada, né? O poema foi musicado pela Billie Holiday. E aí vale a pena uma leitura, né? Afinal, faz parte da instalação de uma forma geral, né? Então, um dos operadores de leitura do Nuno Ramos. Então, fruta estranha. Árvores do sul produzem uma fruta estranha. Sangue nas folhas e sangue nas raízes. Corpos negros balançando na brisa do sul. Fruta estranha pendurada nos álamos. Cena pastoril do valente sul. Os olhos inchados e a boca torcida. A essência de magnólias, doce e fresca. O então repentino cheiro de carne queimando. Aqui está a fruta para os corvos arrancarem, para a chuva recolher, para o vento sugar, para o sol apodrecer, para as árvores derrubarem. Aqui está a fruta estranha e amarga da colheita. E aí, gente, alguém gostaria de sugerir uma ideia, alguma impressão do poema? Como eu já conheço a música e a história, professor, só me vem mesmo a questão do racismo do sul dos Estados Unidos. É o que me vem na cabeça, a princípio. E Tá perfeito. é uma música tristíssima, né? E cantada por Billie Holiday, tristíssima. Inclusive, acho que na graduação eu fiz um trabalho sobre ela. Estava tentando me lembrar que foi que eu fiz, mas fiz alguma coisa. Mas é uma música linda, mas muito triste, né? Perfeito, né? Então, é exatamente isso. Quer dizer, é um protesto, né? É uma música que é um protesto frente ao racismo estadunidense, né? Então, quer dizer, nós temos 3 operadores de leitura e eles têm algo em comum entre eles, né? Mas não são necessariamente exatamente a mesma temática, a não ser que a gente pense, quem sabe, numa... Tem um avião que eu enxergo, eu não vi essa instalação dele no Ramos, mas esse aí que parece um avião, parece um pássaro também de cor. Parece um pássaro, verdade. De cor, assim, deitado. Lembra demais um pássaro caído, deitado, assim, na árvore. Parece mesmo, parece mesmo.
Então, quer dizer, a instalação em si mesma é também um fruto estranho. Ela é composta por essa escultura feita pelo Nuno Ramos, mas também pelo filme, também pela música, né, que compõe o ambiente. E evidentemente, não há um efeito de sentido pronto para isso. Né? A gente pode, a partir desses operadores de leitura, começar a esboçar possibilidades de sentido. Né? Ainda que, claro, não se trata de qualquer coisa. Ele está evocando determinados textos que vão potencializar a ideia dele. Né? Então, quer dizer, esse sujeito, essa sociedade, que é uma sociedade estupradora, mas que também é uma sociedade que preza pelos seus, né, pelos seus familiares, que tem os seus valores, que tem os seus amores, né, e essa sociedade que, né, historicamente insiste, né, em práticas de racismo, o fruto estranho poderia ser pensado de uma maneira geral, quem sabe, né, nessa sociedade contemporânea ocidental, né, que, enfim, que é atravessada por várias formas, né, de degradação, né, quer dizer, comumente a gente pensa no caminhar do tempo, né, a sociedade no decorrer do tempo alcança várias conquistas tecnológicas, econômicas, mas será que é só isso? Quer dizer, essa conquista tecnológica, essa conquista econômica, ela vem atravessada com o quê? E ela é alcançada a que custo também? Né? E será que ela alcança todos? E será que a nossa mentalidade acompanha esses avanços científicos? Né? E esses avanços científicos respeitam, digamos assim, eles caminham junto com os cuidados que deveríamos ter, né, com o meio ambiente, que é aquilo, o meio ambiente é onde a gente pode viver, né? Quer dizer, é o espaço que a gente tem o mínimo de condição para ter uma casa e para, enfim, né, ter condição de saúde respiratória, condição de saúde cardiovascular, enfim. Trata-se, então, disso, né? O fruto estranho seria essa sociedade que, claro, inegavelmente a gente, né, sabe que há vários avanços, mas com eles, né, há essas outras questões também, que não necessariamente acompanham o mesmo ritmo, né? E aí ela vai, a Garramunho parte dessa instalação para pensar na literatura contemporânea, porque a literatura contemporânea, uma das tendências, né? A gente não pode dizer que é toda literatura contemporânea, mas é uma tendência muito forte em meio à literatura contemporânea brasileira, e aí, quem sabe, né, na América do Sul, né, já que a Garramunho é uma pesquisadora argentina, e também pensa nessas expressões literárias, quer dizer, são expressões literárias que resistem a uma categorização. Elas vão se valer dessa ideia, né, de se apropriar de vários códigos, de várias linguagens, né, para compor uma determinada obra. E aí a Luciana tinha dito, né, é o quê? É um grande poema? É um filme? É uma narrativa? Esses textos vão
vão trazer essa dúvida, né? E eles vão ser compostos partindo desse princípio, quer dizer, não é um romance só, é um romance, mas também pode ser uma instalação, é um poema, mas também é um poema instalação. Há vários nomes hoje na literatura contemporânea brasileira que vão partir dessa multimedialidade, né, e desse diálogo cada vez mais próximo com o leitor, né, rompendo hierarquias entre autor e espectador, para propor os seus efeitos de sentido. Né? São obras que vão se valer de uma linguagem comum, né, com a intenção, né, de se aproximar do cotidiano real. Inclusive, a fronteira entre o real e o ficcional são cada vez mais, né, questionados. E a gente vai ver isso já já. Aí, enfim, né, eu trouxe aqui alguns exemplos, alguns deles nós já tínhamos pensado em aulas anteriores. O André Valias é um poeta que questiona muito o suporte do texto literário e o limite desse texto, da natureza do texto literário também, né, na medida que ele é um poeta que compõe o website, né, e ele vale do website não como uma máquina, como um livro digital, ele se vale dos recursos tecnológicos mesmo, quer dizer, para ler esse poema oratório, o leitor necessariamente vai precisar fazer algumas decisões, vai clicar onde, né? Em que parte do Rio de Janeiro, dependendo da localização em que ele clica, ele vai ter um texto, vai ser apresentado a ele, uma música vai ser apresentada a ele. Então, quer dizer, o leitor passa a ser um co-autor, né? Um co-participante dessa escritura. Vocês se lembram, gente, desse poema? Rio, logo morro, morro, logo rio? Foi que a senhora mostrou na aula, né? Foi, exatamente. Acho que, não sei se foi na primeira ou na segunda aula, né? Mas nas aulas iniciais. Ele é um poeta, acho que eu já tinha dito, né? Esse aqui é o oratório. E ele vai se valer da paisagem, da imagem, né, daquela paisagem paradisíaca do Rio de Janeiro, ou o Pão de Açúcar, né, o Arpoador, em que tem o morro e tem o mar, né, acho que é uma das imagens mais famosas do mundo, essa paisagem. E aí ele se vale, né, dessa ambiguidade. O morro pode ser tanto essa paisagem, mas ele pode ser também um verbo, né, quer dizer, dependendo do lugar em que você habita, o Rio de Janeiro, dependendo do tom da sua pele, né, o morro deixa de ser uma paisagem e passa a ser, né, esse verbo. É uma crítica social, então quer dizer, é um poeta que se vale dos experimentos da linguagem, né, ele se vale da potência tecnológica para propor novos modos de produção poética e de leitura poética, mas não é só um experimentalismo, né? Ele também tem um posicionamento de mundo, né? Quer dizer, e na medida em que ele convida o leitor a clicar e a participar, ele convida o leitor a participar de uma discussão crítica. Quer dizer, convida o leitor a deixar de ser completamente um espectador de uma realidade, né? Convida a deixar de ser, digamos assim, quem sabe, né, indiferente àquilo ali. Então, dependendo da localização em que o leitor vai clicar ali no mapa, ele vai ver uma bossa nova, né? A bossa nova vai ser apresentada ali
na zona sul do Rio de Janeiro, né, o lugar mais socialmente, economicamente privilegiado. Se o leitor clica em determinadas paisagens, e aí realmente, né, da favela, do morro mesmo, vai haver uma paisagem mais cheia, né? Vai sugerir essa ideia de uma densidade demográfica e vários sons repercutindo simultaneamente, aquela harmonia artificial que permeia a Zona Sul não é uma realidade nos morros, né? Ou nos bairros distantes, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Não sei se está fazendo muito sentido, vocês são tão quietinhos. É todo mundo quieto hoje, né? Verdade. Bom, outro exemplo, o André Valles não é citado na Garramunho, mas o Bernardo Carvalho né? E aí é uma outra experimentação dentro do texto literário, que vocês conhecem Nove Noites? Eu não também. Não, eu não Alguém conheço. conhece? Também não. Esse daqui é um dos três. Eu Perdão? trabalho comumente sobre memória, não é? Algo do tipo? Esse daqui exatamente sobre a memória. Nove Noites é um dos romances mais famosos do Bernardo Carvalho, também é uma literatura contemporânea, como vocês podem ver, né? Foi publicado em 2002. E o experimentalismo que chama a atenção da Garramunho é essa questão justamente da memória, porque ele vai se valer dessas fotografias aqui, e essas fotografias, junto com algumas informações que nos são dadas no romance, vão levar o leitor a se questionar se aquilo ali é um relato, se aquilo ali é uma biografia, ou se aquilo é um texto literário, né? Se aquilo ali é um romance fictício. Porque, de fato, essas fotografias aqui, elas são documentais. Então, a gente tem o Quen aqui, né, essa figura maior, né, centralizada, que foi um antropólogo que sumiu, né, desapareceu uma aldeia indígena. A gente não sabe, nunca se soube o que aconteceu com ele simplesmente desapareceu. Né? Ele veio para o Brasil estudar a aldeia indígena e de lá nunca mais foi encontrado. Né? Aqui, ao lado, né, direito, nós temos uma foto em que há um indígena segurando a mão de um menininho, e aí, né, tá na orelha do livro, que é o autor aos 6 anos no Xingu. Que autor é esse? Né? É o próprio Carvalho, né? O Bernardo Carvalho. E, de fato, o Bernardo Carvalho, ele mora no Rio de Janeiro, né? Mas ele vem de uma família que tinha propriedades no Xingu, né? E propriedades em que havia uma disputa, né, entre os sujeitos indígenas e não indígenas. Embaixo dela, nós temos uma outra foto, que é do Lévi-Strauss, né, o antropólogo talvez mais famoso do mundo, francês, né, ele veio para o Brasil e isso foi muito importante para a carreira dele. E quer dizer, para toda a antropologia, de uma forma geral, né, a antropologia é consolidada a partir desse estudo do Lévi-Strauss que faz aqui no Brasil, né, e ele vai de Mato Grosso até Rondônia, né, visitando algumas aldeias, e de lá há um estudo muito interessante a respeito da estrutura narrativa. Ele percebe que há determinados elementos narrativos
indígenas que são os mesmos em vários pontos da América do Sul diferentes, né? O que leva ele a indagar como, né? Por quê? Né? Povos que provavelmente não se conheciam, mas que repetiam, digamos assim, uma mesma estrutura, né? Enfim, é um estudo muito interessante, muito famoso do Lévi-Strauss, e é uma foto do Lévi-Strauss com outros antropólogos brasileiros e estadunidenses, né, nessa passagem que ele esteve aqui no Brasil. E tudo isso, né, quer dizer, são fotos reais, são fotos do mundo empírico, e que evocam uma memória, ou algumas memórias. O que nos leva a indagar, de fato, né, até onde esse texto é real, até onde esse texto é ficcional. O Carvalho vende como um texto fictício, né, como romance, mas a realidade é que há vários elementos que transcendem, digamos assim, a ficção. Esse texto é interessante nesse sentido, né, de uma provocação, mas assim, a forma como ele, né, o narrador, como narrador se refere aos indígenas não é das mais adequadas, né, digamos assim. Ele traz de uma forma que soa um tanto quanto preconceituosa. Mas, né, no nível de experimento de linguagem, né, de experimento de recursos, porque essas fotografias fazem parte. Se o leitor for comprar uma edição de bolso, não vai ter acesso a essas fotos, né? Essas fotos aparecem no romance convencional, mas elas fazem parte de um todo de sentido. A ideia é justamente essa, né? Questionar, né, os limites da literatura. E aí, pensando ainda, né, nessa ideia da multimedialidade, né, que compõe esses textos literários. Eles Eram Muitos Cavalos é um dos textos que a Garramunho mais dedica, né, o espaço do ensaio dela para analisar. É um texto do Luiz Fato, foi publicado em 2001. E ele é composto por vários fragmentos de gêneros textuais diferentes. Então, ao cabeçalho, a previsão de tempo, a narrativas fictícias, a menu de restaurante, a transcrição de secretária eletrônica, que mais? Roteiro de teatro. Alguém falou, gente? Então ele carrega uma mistura de gêneros nele, seria tipo isso? Exatamente isso, Fernanda. Quer dizer, ele faz vários recortes de vários fragmentos de várias linguagens e cola. O texto é muito interessante. A primeira vez que eu li o Eles Eram Muitos Cavalos, eu juro para vocês que eu fiquei esperando a partir de que momento a gente ia ter uma história, assim, né? Em que momento a gente... Ah, que horas que vai começar, né? Digamos assim. E não começa, porque assim, não há personagens que possam ser ligadas umas às outras. Há vários fragmentos discursivos de linguagens diferentes. Né? Então, aquele conceito que a senhora colocou de instalação literária que vai entrar nessa análise. Perfeito, exatamente. Quer dizer, ele nos dá operadores de leitura, né? E nós, enquanto leitores, vamos transitar por esses operadores e extrair os possíveis efeitos de sentido, exatamente. Então, ele não tem uma coerência, então, assim, entre as partes? Se ele tem uma coerência? É. Olha, a coerência dele estaria justamente nessa questão do caos dele. Uhum. Então, quer dizer, a gente sabe que todos esses... Então, tem passagens de personagens que estão
dentro de um ônibus, vendo a paisagem, né, mudando muito rapidamente. Tem outros trechos em que nós temos acesso a um casal um casal falido, né? Quer dizer, de um professor que está insatisfeito porque ganhou pouco, e a mulher dele insatisfeita porque já não vivia numa situação saudável, né? E ela se lembra no meio da briga em que foi assaltada e que nem tinha contado isso para ele, enfim, há várias, e nisso, né, recortes de imagens, né, como que é aqueles santinhos que a gente chama, sabe? Santo Expedito, aquele papelzinho do Santo Expedito. Há vários recortes assim. Então, se a gente pudesse extrair uma coerência, seria uma evocação do caos urbano que é uma metrópole hoje, né? A gente poderia pensar, ele evoca nominalmente São Paulo, mas essa ideia de um caos urbano pode ser experienciada em várias outras metrópoles. E se você coloca ele no Google, eu tô olhando aqui, eles dão como romance, né? Quando você vai comprar mesmo. É vendido como romance, mas o próprio Rufato, quando entrevistado, fala, e acho que a Garramonho até cita isso, né? Ele se sente desconfortável em classificar o texto dele como romance. O Rufato, ele também pesquisa, né? Digamos, ele também assim como Décio Pignatari, o Haroldo e Augusto de Campos, ele também é um pesquisador de literatura. E ele tem esse interesse, né, em desenvolver algo para além das convenções. E é o que ele diz. Ele assistiu uma instalação na Bienal de São Paulo, em 2006. Vou ver se eu me lembro do nome. Talvez eu não me lembre. Mas ele assistiu essa Bienal em 2006, uma instalação, e quando ele viu essa instalação, ele, de acordo com a entrevista que ele dá, né, foi onde ele tirou a solução estética, porque ele tinha esse desejo de expressar a contemporaneidade vivida na perspectiva do sujeito pobre ou do sujeito de classe média baixa, mas ele não achava interessante essa narrativa convencional, digamos assim. Essa narrativa linear, em que uma coisa acontece depois da outra. Porque essa narrativa já está muito distante da realidade mais dinâmica experienciada nessas metrópoles. Porque nessas metrópoles, o sujeito, enquanto está atravessando o trânsito, ele vê um grafite, simultaneamente uma propaganda eletrônica, né? E tem alguém na janela vendendo água, e o outro pedindo, né, uma contribuição, e, enfim, um assalto acontecendo ali na frente. Então, são várias experiências que acontecem simultaneamente, e não uma depois da outra. Na verdade, agora, com a Sônia falando isso e eu lendo aqui na internet sobre ele, na verdade, ele tem totalmente uma coerência, né? Porque ele quer representar essa metrópole, né? Essa miscelânea de coisas, essa megalópole, na verdade, até, né? E aí ele faz esse texto, né? Que tem um pouco de tudo, então acho que tem muita coerência, assim, se você for parar pra pensar, né? Nessa escrita, né? Bem diferente, né? A gente pode dizer assim. Exatamente, né? Ele procura se apropriar dessa atmosfera, criar, assim, trazer para o texto literário o caos, né? Que é comumente experienciado nesses grandes espaços, né? Nessas megalópolis, como você bem lembrou. Então, a coerência seria essa, mas não há um elemento, por exemplo, não há uma personagem que vai aparecer em vários. Cada fragmento tem seu próprio começo, meio e fim, digamos assim. Eles não se relacionam necessariamente. É isso, são várias vozes, né, gritando
simultaneamente. E aí eu trouxe esse outro texto, né, que também nós vimos aqui na nossa disciplina da poesia concreta, tá? Do Décio Pignatari, 1956, esse poema Terra, em que ele vai se valer das letras que compõem, né, Terra, para fazer para sugerir determinados caminhos, né, de leitura e apreensão de sentido. Então, você se lembra, Fernanda, ou não? Lembro que a gente até conversou, né, que esse vão aí, ele seria como se fosse um caminho, né? Aí é o ar, a terra, né? Que eu lembro sim. Exatamente. Então, assim, aqui a gente pode ver, se vocês quiserem também participar, que palavras vocês conseguem ver, gente? Aqui. Terra, né? Erra, Ter, ter, ara-terra, ara-terra. rara. Perfeito. A terra também, de aterrar, aterramento. Perfeito. De aterramento perfeito. Então, ele, a partir dessas letras que compõem a Terra, ele vai propor outras palavras, né? Terra seria o núcleo, ou a gente poderia pensar no radical, né? Do poema, a partir do qual ele vai rearranjar e vai organizar outras palavras. Então, nós temos essa erra, né? E erra aqui é evocado no sentido também de errância, né? O sujeito errante, o sujeito que vagueia, que viaja, né? É um experimentalismo linguístico, então vocês podem perceber, fica evidente que a questão visual é muito importante para a composição do sentido, e isso não só do Pignatari, mas dos outros também, que nós vimos do Valias, a questão visual é fundamental, já que o poema é exposto no website, e para isso a gente precisa visualizar o website para ver onde clicar. Do Rufato também, a questão visual é muito importante, até com o jogo de tipografia, às vezes a letra aparece em negrito, ou às vezes em itálico, e isso sinaliza alternância, né, do foco narrativo, enfim, né, todos esses, a fotografia utilizada, né, pelo Carvalho, pelo Bernardo Carvalho, a questão visual aqui é fundamental em todos esses textos. Então, assim, é interessante observar isso. A literatura se faz com a palavra escrita, mas não só com a palavra escrita. É absolutamente necessário, para fazer uma leitura produtiva desses textos, e explorar o aspecto visual deles também. Né? E aqui é um dos exemplos aqui. Né? Terra rara, ter terra. É o sujeito que erra para ter a terra, que é rara. E aqui a gente tem o caminho, né, da aragem, possivelmente. Então, é um experimentalismo linguístico, quer dizer, que desafia os limites do poema convencional, de uma forma geral, né, na medida em que ele se vale do aspecto visual dessa organização para potencializar aquilo que ele está dizendo. Acho que foi a Fernanda que falou? Sim, eu ia comentar, eu não sei se a senhora já viu, aquele do Augusto de Campos, que está escrito bem grande, lixo, né? E aí dentro das letras tá luxo, né? Aí parece muito aquela música da Rita Lee, né? Que ela fala, não quero lixo nem luxo, luxo nem lixo, né? Então, realmente é uma construção que é muito interessante, né? Como que a imagem, o som, eles trabalham todos, né, para articular esse sentido, né? Aí tem um que me deixa muito curiosa, que é aquele do Décio também, que é o do Beba Coca-Cola, que no final ele coloca cloaca. A senhora sabe o que que seria isso? A cloaca
Não é a parte de baixo da galinha? Não Onde sei, foi, né? eu não sei mesmo, não sei. É cloaca, né? Né? Cloaca, exatamente. Tá vendo? Quando Eu saiu. imaginei que era isso mesmo, mas é isso mesmo, então? Né? É isso mesmo, é. Eu tô achando que Fernanda vai para literatura, viu, professora? Vai Eu deixar também ali. estou achando, hein? Ô, Fernando, você é muito bem-vinda na literatura, viu? Seja muito Então, bem-vinda. porque eu tava lendo isso, aí eu falei, mas será que é isso que eu tô pensando? Mas então é mesmo, né? Isso que ele quer A dizer ideia no é essa Viva mesmo. Coca-Cola. Exatamente, né? É aquilo que sai dali, debaixo da galinha. E quer dizer, e é importante você lembrar disso, porque assim, explora-se esse experimentalismo linguístico, mas e estético, mas ele não se limita a isso, quer dizer, há um sentido crítico em todos eles. Aqui no caso do poema Terra, é uma questão que o poeta evoca da necessidade de uma reforma agrária no Brasil, né? Quer dizer, o poema foi publicado em 1956, há muito tempo, e naquela época existia ainda mais, né, essa errância do sujeito que saía de uma parte do Brasil, percorria milhares de quilômetros, né, para ir para outro, né, na espera de alcançar a conquista de alguma terra, de algum trabalho. Então, quer dizer, é uma terra rara, no sentido de é difícil, né, conseguir o direito a arar a terra, né, a ter a sua terra. A, enfim, na medida que ele propõe essa leitura que demanda uma postura mais ativa do público, ele convida o público a pensar a respeito daquilo, quer dizer, porque, claro, assim, e aí são várias questões que poderíamos pensar simultaneamente, né? O Adorno fala muito sobre isso, né? A gente vive numa era em que a televisão nos apresenta o último eliminado do BBB junto com a questão, né, de milhares de mortes de crianças, né, na Palestina, ou milhares de pessoas que perderam os seus lares, né, com a enchente. Então, quer dizer, ou, né, de milhares de sujeitos indígenas que continuam sendo assassinados em disputas de terras que eram deles, né, na verdade, enfim, a forma como a mídia costuma tratar desses problemas, a forma de comercialização desses problemas que são transmitidas junto com a cotação de dólar, quer dizer, leva o sujeito a perceber determinadas questões de uma forma um pouco mais anestesiada, mais banalizada. Então, a gente tem uma arte que procura provocar esse desconforto, ou quem sabe, né, uma desautomatização, tá? Porque no nosso cotidiano moderno, a nossa rotina nos leva a um comportamento automático, né? Que é inevitável, quer dizer, a gente vai. Tem muita coisa que está fora do nosso alcance de ser resolvida, né? A gente anda pelas ruas e tem um sujeito em situação de rua, né? Tem alguém passando fome, tem alguém que perdeu a casa porque a casa pegou fogo. São vários problemas e claro que, né, para um sujeito só, o sujeito não vai consertar o mundo inteiro. Porém, né, continua sendo humano pensar um pouco a respeito, né, dessas questões, ter um posicionamento a respeito delas, porque se a gente, enfim, né, é a arte que se posiciona e que convida o leitor a perceber isso com um pouquinho mais de estranheza.
né? Porque são questões problemáticas e que, enfim, deveria haver um maior empenho, digamos assim, né, das instituições para resolver tantas problemáticas. Então, a arte cumpriria esse papel, né, e aí ela vai se valer, né, dessas potências, da potência verbal, mas também a potência visual, né, para nos lembrar mesmo, né, de determinadas questões, né, históricas e que nunca foram resolvidas e que provavelmente vão demorar muito ainda para serem resolvidas. E aí a Garramunho lembra, né, as razões históricas para, quer dizer, essas manifestações literárias, para quem, né, não está habituado, né, a ler literatura, pode, né, pensar, né, mas se trata então de um trabalho fácil, né, de trabalho ingênuo, de recortar e colar vários. Mas, na verdade, digamos assim, é um processo histórico. Quem é da literatura costuma conhecer, né? Tem a arte poética, tem um texto da arte poética que, aqui no Brasil, que tem do Aristóteles, né? Tem o Longino e tem o Horácio. O Horácio é aquele que vai nos apresentar, é um pensamento muito, muito apreciado pelo neoclassicismo, né, francês, do século XVII, XVIII, em que o Horácio defende a pureza, digamos assim, do discurso. Para um texto literário ser bom, né, ele deve obedecer determinados padrões. Quer dizer, um texto em prosa deve utilizar uma linguagem própria da prosa. E, além disso, se o texto tem o intuito de comover dramaticamente, né, tragicamente o leitor, ele deve se apropriar de uma determinada linguagem. Se a ideia é promover o riso, deve se valer de determinados tipos de personagens. E não é interessante juntar isso, porque não alcançaria potência. Esse é um pensamento do Horácio e que é muito defendido pelos neoclassicistas franceses, né? E que, enfim, defendiam muito essa supremacia, essa pureza dos gêneros literários, pureza dos discursos. E acontece que, conforme nós avançamos na modernidade, o romantismo foi muito importante nisso, né, para questionar essa suposta pureza, nós vamos ter essa confluência de linguagens, essa confluência de multimedialidade, para a composição de obras que transitam do cômico ao trágico, que transitam da arte plástica para a arte literária, da arte plástica para a arte cinematográfica, a extração de elementos primários para secundários. Pode dizer, acho que é a Fernanda, né? Professora, e o que a senhora acha em meio a essa discussão nossa daquela obra bem famosa do Mictório, que foi exposta, né, que na época ela gerou muita polêmica e tal, porque a gente está falando dessa questão dessas obras que transcendem aquele conceito, né, de arte, né? Daí, o que a senhora acha daquela obra? Nossa, a pergunta é difícil, Fernanda. Olha, Fernanda, assim, é uma pergunta difícil, né? Então, assim, eu acho algumas coisas. Essa é uma obra muito polêmica, né? Mas eu acho que também tem a sua importância, né? Ela foi feita justamente para questionar, né? E, na verdade, para questionar os limites da arte e para questionar, eu acho também, né? Assim,
o que é considerado arte? Porque, assim, a verdade é que um texto literário ou qualquer objeto artístico, ele é um objeto artístico a partir de uma determinada legitimação. Então, por exemplo, a Carta do Pero Vaz de Caminha, ela costuma ser estudada nos cursos de letras como um texto literário, mas ela não foi escrita com esse intuito. É a sociedade que acabou consolidando dessa forma. Então, o Mictor, ele tem essa ideia de, de questionar o cânone também, né? Quer dizer que isso é arte, quem vai dizer que não é arte? Tem gente que detesta o dadaísmo, né? Tem gente que detesta o dadaísmo porque a partir disso surgiu realmente, assim, né? Várias outras manifestações, né? Enfim, que acabam esvaziando, digamos assim, o sentido da arte, a potência da arte e tudo mais. Mas e de fato, assim, né? Nossa, eu não me lembro agora, mas há questões, há discursos que são vendidos como artísticos que eu acho que de fato merecem uma avaliação, né? Acho que foi em 2012, se não me engano, teve uma exposição no Museu, no MASP, né, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, em que havia uma exposição muito real de sujeitos atirando, né, em políticos, e simultaneamente tinha um cachorro morrendo no meio da exposição. Então, assim, de fato, né, eu acho que são discursos perigosos, assim, né, no sentido de, quer dizer, então na arte, porque a arte você pode matar uma espécie, pode matar um sujeito, pode abrir uma porta para isso, de fato, né, mas assim, por outro lado, eu acho que é muito importante também questionar o cânone, né, o cânone necessariamente precisa ser questionado, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Uma coisa interessante, né, que igual a senhora falou, que às vezes as pessoas falam, nossa, mas que coisa fácil, né, só fazer uma colagem já é uma arte, né? Aí na hora que a senhora falou isso, eu lembrei daquela obra do Mictório, porque daí as pessoas podem ter mais ainda aquele discurso, né? Nossa, então eu pego o Mictório, exponho já é uma arte, né? Então, tipo, até onde vai esses limites, né? Isso daí foi, evidentemente, uma provocação, né? Claro, uma provocação. Que tem só vale... Perdão, pode falar, Moacir. Não, essa é uma discussão já infindável. Por exemplo, o que é e o que não é literatura. Né? Eu estava falando, inclusive, com um amigo meu. Isso é uma coisa, uma questão nem, acho que filosófica, na verdade, Fernanda. E é infindável, porque quem define o que é literatura, o que é aquilo, que se é literatura ou não? Por exemplo, eu estava vendo um poema de uma pessoa, num grupo de WhatsApp, e uma pessoa que, enfim, se diz poeta, e os poemas são muito ruins, é muito ruim, mas não bom, para quem é literatura aquilo, né? Para mim, pelo menos não é, mas aí tem uma questão toda subjetiva de quem tá, do crítico que está analisando aquilo. Mas há coisas que a gente jamais poderá dizer que é literatura, mas não sei se é que eu estou conseguindo entender, ou se você pensou sobre isso, nessa questão de que de fato é literatura. Quem define isso? É o estranhamento, como pensavam os estruturalistas russos, né? Causou estranhamento, já é literatura, isso basta, né? Isso ainda a literatura não fechou, de fato, isso. Tem um texto muito bom de um conhecido meu, chamado Comas, que é professor da Universidade Federal aqui de Pernambuco, que é exatamente isso, o que é e o que não é literatura. Eu acho que eu tenho ele digitalizado. Eu vou colocar, eu tenho ele em livro e provavelmente tenho digitalizado. Eu vou colocar para vocês, é interessante, mas ele não fecha a questão. A questão da arte, o que é o que não é arte, né, também é uma questão que acho que
passa por isso também. Aquela questão, não sei se você viu a imagem do cachimbo, não sei como é que se diz em francês, né? Eu acho que ceci n'est pas un pipe, isso não é um cachimbo, é uma imagem de um cachimbo, mas isso não é um cachimbo, né? Deixa uma imagem para a gente reflexionar sobre o que é o que não é arte também, de certa forma, né? O que causa... Porque a arte não é só para contemplação, né? Ela está exatamente... É tanto que nós estamos discutindo isso aqui agora, a partir de uma obra de arte que é um mictório ou uma privada, né? Se aquilo ali é ou não é arte. O show de Madonna foi ou não foi uma apresentação artística, né? É isso aí que para se definir, minha concepção obviamente. A arte não é só para contemplação, a arte é para desestruturar, questionar, etc. Ela não passa por nenhum tipo de amarra nesse sentido. Agora, o que é o que não é literatura é uma questão que a gente vai passar ainda um bom tempo definindo e passa por uma subjetividade muito, muito, muito importante, que é de quem está acreditando, o crítico de literário, né? E é a coisa que a gente jamais vai poder dizer que é literatura mesmo, eu acho. Nunca vai ser literatura. Mas as coisas que ficam nessa linha pode ser uma literatura que não é muito boa, por exemplo. No caso de Túlio, por exemplo, do autor que eu investigo. Eu acho que ele é muito bom em prosa. Ele é um romancista excelente. Mas ele não é bom em poesia. A poesia dele não é boa, em minha concepção. Não é excelente. Ele não é maravilhosamente um poeta maravilhoso, como é João Cabral do Melo Neto, por exemplo. Mas também eu não posso dizer que aquilo não é literatura, jamais. Porque é literatura, né? Tá ali. É uma coisa que é uma discussão assim filosófica que passa por uma questão subjetiva e é bem complexa. Tudo que passa pelo subjetivismo, acho que complica de certa forma. É isso, falei demais, mas era uma coisa que eu queria falar, acho que a gente tocou numa aula, inclusive, sobre isso. E eu vou passar o texto de Ecomácio, que eu acho que é interessante. Por favor, manda pra gente, Mocir, lá no grupo. Mas é isso mesmo, né? Quer dizer, é uma coisa que a gente nunca vai conseguir responder. Mas, de fato, assim, o propósito, né, do Mictório era justamente esse, de provocar, né, e questionar limites e questionar quem ia né, colocar esses limites e, assim, eu acho que o objetivo foi alcançado, né, a gente está falando até hoje sobre essa provocação. Quem deteste, né, assim, mas eu acho que, enfim, tem a sua relevância no sentido de, normalmente, né, quem se sente muito apto, né, quem se sente muito apto para dizer, julgar o que é arte e o que não é arte? Há pessoas que se sentem muito aptas para dizer o que é o que não é. Tem um texto do Harold Bloom, o Cânone Ocidental, que é muito... ele rende como estudo antropológico, né? O estudo antropológico sobre o pensamento do sujeito estadunidense, que é um pensamento muito estranho ali, né, naquele livro. Então, ele fala de uma forma monstruosa a respeito dos próprios colegas, né, das mulheres que estudam a relação entre a literatura e o feminismo, a literatura e o cinema. Ele fala de uma forma extremamente desrespeitosa, preconceituosa. E isso falando dos seus conterrâneos, fora que ele escreve um texto que se chama O Cânone Ocidental, em que o cânone ocidental é 90% anglófono, quer dizer, é o cânone ocidental ou o cânone anglófono? Então, eu acho que essa proposição do Mictório é interessante no sentido de, quer dizer, quem se sente tão confortável assim dizer que é o que não é, né? Assim, eu acho, né, assim, que ele só pegou a Mictória e assinou e colocou ali. Me parece válido pela provocação, né? Mas é polêmico, é polêmico. Mas, enfim, é uma discussão que a gente não vai conseguir terminar mesmo. Aqui fica em aberto, é muito interessante a sua
a sua provocação, inclusive, Fernanda. E aí, aqui no Picasso, né, que vai mais ou menos por aí também. O Picasso também faz parte das vanguardas europeias, né? O Mictório é dadaísta, o Picasso é cubista. E ele também provoca, quer dizer, isso aqui que nós estamos olhando, a guitarra, né, feita em 1913, é uma pintura? Ou não é uma pintura? É arte ou não é arte? Hoje em dia, para alguém dizer que o Picasso não é arte, aí já teria que ter um pouco de coragem, mas ele é esse sujeito, né, que vai se valer de recortes de vários elementos simultaneamente, né, para a estruturação de um discurso. Então, assim, a gente está vendo aqui, né, recorte de jornal, que faz referência a um determinado tempo, a um determinado lugar, na medida que, né, tem a data de publicação ali, está escrito numa determinada língua. Então, tem um referencial, né, sociotemporal ali. E, simultaneamente, nós temos as silhuetas, né, da guitarra, na verdade seria um violão, né, do violão. Então, e é interessante porque, assim, quando o Picasso fez uma série chamada, né, Guitarras, são várias, e ele fez isso daí depois de conhecer o Apollinaire. Nós falamos do Apollinaire na aula anterior, né, o poeta futurista, né, que fazia caligramas, né, quer dizer, os poemas com formatos, em formas de desenhos, palavras e desenhos. Então, quer dizer, o Apollinaire tinha esse interesse de questionar o limite da poesia e de utilizar, né, o aspecto visual como uma funcionalidade, né, semântica, inclusive, em contato com o Apollinaire, portanto, né, o Picasso também vai se apropriar dessas experimentações, né, para questionar os limites, né, das artes visuais, que é com que ele trabalha, digamos assim. E aqui a gente pode pensar, quem sabe, num possível diálogo com a linguagem cinematográfica, né, na medida que o cinema é esse discurso que é feito de vários recortes, justaposição de recortes, montagem, seleção e montagem de recortes, que é o que ele faz aqui, né? É um estudo em que nós vemos várias posições dessa guitarra, né? Não aquilo que a gente vê quando a gente está parado na frente do objeto, mas ele procura trazer todas as possíveis formas de ver o objeto em si, né, todo desmontado. Então, quer dizer, lá em 1913, testando esses limites de uma linguagem artística, né, de uma pureza, suposta pureza artística, e da potencialidade dessa multimedialidade. Tá, do Marinetti. Esse aqui é um poema que a gente também já tinha visto do Marinetti, né, que é o líder do futurismo italiano, em que ele se vale também, evidentemente, do aspecto visual como um elemento discursivo aqui também, né, um elemento funcional. Então, onde está escrito com as letras garrafais, são passagens que devem ser lidas em voz alta, gritando, né? O que potencializa essa ideia do bombardeamento, porque o bombardeamento né, essa ação que provoca um barulho muito grande, né, que provoca um caos, né? Então, é um poema que vocês podem ver, não há pontuação, ele é desenvolvido naquilo que ele chamou de
palavras, como que livres, né? Enfim, era palavras livres. Mas é isso. Quer dizer, ela não tem uma sequência lógica. Ela é organizada de forma a produzir um determinado efeito. E é esse efeito de caos, no caso, né? O bombardeamento. O Marinetti era um entusiasta da guerra, né? Ele era explicitamente, ele defendia o fascismo, né? E, enfim, né, nesse sentido, não contribui muito com a humanidade, mas ele é muito importante para a história da literatura, na medida em que ele traz essas experimentações linguísticas e que vão ser reaproveitadas, inclusive, no sentido político contrário àquilo que ele defendia. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, andamento do bombardeamento futurista, colosso, leitmotiv, malho, gênio, inovador, otimismo, fome, ambição, terrifico, absoluto, solene, heróico, grave, implacável, fecundante, zang, tumbe, segunda soma, defesa, Adrianopole, passadismo, minarete do septismo, cúpulas, ventres da inocência, cobardia, amanhã pensamos nisso, não há perigo, não é possível, para que serve? Então, como vocês podem ver, não há um sentido linear para isso. Né? E ele extrai, né, ele extrai advérbio, ele extrai adjetivo, né, ele, a não ser alguns, né, heróico, do terrifico, o adjetivo sempre vai ser para enaltecer o mecanicismo, né, das armas, o mecanicismo do avião. Quer dizer, o Marinetti é um entusiasta desse império de máquinas, né, da era moderna, e da utilização bélica, né, ele é um entusiasta da guerra. Então, ele usa a palavra nesse ordenamento mais caótico, né, digamos assim, para propor esse efeito de sentido bélico mesmo. Mas ele tem um pai, né? Tem muita gente que... Fernanda? Sim, a senhora já até sabe, né? Então, aí eu tava pensando nisso também que a senhora mencionou, né? Eu lembrei de outra coisa. Tem algumas músicas, né? Principalmente da MPB, né? Do tropicalismo, na verdade, né? Que os artistas, eles fazem muito esse uso, né? Por exemplo, eles produzem, né, a música e eles tentam juntar as sílabas ou organizar, né, para produzir, parece que um efeito sonoro que vá ao encontro daquilo que eles estão falando, né? Um exemplo é até aquela que a senhora mencionou do Bate-Macumba, né, que parece que fica sempre ressoando aquilo, né, até o formato da escrita. E outra que eu lembrei agora, eu tive um professor no ensino médio, do IF, que ele mostrou pra gente uma vez uma música do Caetano que chama O Cu do Mundo, né? E aí o tempo inteiro esse U ele ficava ressoando, né? Então parece que também é uma estratégia de organização do artista, né, que produz para produzir esse sentido maior, né? Então também poderia ser essa multimedialidade, talvez, não sei o que que a senhora acha. Claro, claro que sim, né? Quer dizer, tem a ideia, a construção do efeito de sentido próprio da palavra, mas também tem da sonoridade, né? E uma coisa acaba potencializando a outra, de fato. Então, aqui, quer dizer, nós temos a própria, e no exemplo que você dá também, né? Quer dizer, a exploração do efeito da palavra em si, mas também da sua potência sonora e a sua potência visual também. A questão visual também é muito importante no sentido de que ela é utilizada de forma funcional, né? Ela vai orientar a forma de leitura, né, do leitor. Mas no exemplo que você cita, é isso, quer dizer,
o efeito de sentido sonoro que vai potencializar o texto escrito também, né? E agora eu vejo que aquelas coisas que ele falava lá no ensino médio, né, fazem muito sentido com essas leituras agora que a senhora passou pra gente, né? Porque ele já falava de algumas coisas dessas, ele até mencionava o Luiz Rufato, só que como a gente estava no ensino médio, algumas coisas ainda não eram muito claras, né? Então agora eu vejo que realmente tudo aquilo que ele falava tinha muita coisa por trás, né? Era o Juvenal ou não? Era, aham. A senhora conhece ele, né? Sim, é o meu amigo. Nós estudamos na graduação juntos. É muito querido, Juvenal. Ele comentou comigo porque a gente se encontrou esses dias, daí ele perguntou do mestrado, daí ele falou que te conhecia mesmo. Ai, que legal. É um amigo muito querido. E muito competente também. Bom, nessa linha de sentido, então a gente vê aqui, né? Todos eles têm um pai em comum, né? Que é o Mallarmé. Mallarmé é o pai do concretismo no Brasil, ele é o pai do Luiz Fato, ele é o pai do próprio Marinetti, futurista, ele é pai de todos os futuristas, de todos os vanguardistas, inclusive, né, vejam, a gente tinha falado do Picasso, né, o Picasso, antes, no começo da carreira dele, o Picasso, né, pintava como Rafael, né, com aquela perfeição renascentista, e no auge da sua carreira que ele propõe uma nova forma de pintar, né, que é aquilo que ele chama de cubismo, mais adiante, que seriam seria um objeto desmontado, digamos assim, né, apresentado em seus vários planos em um único plano. Essa proposição cubista advém, né, do contato fértil que ele teve com os futuristas, quer dizer, e com os poetas futuristas. Então, quer dizer, a literatura tem ela é um grande ponto de partida para a inovação nas outras linguagens também, né? E o grande pai dessa modernidade multimediática é o Mallarmé, né? O Mallarmé que vai recuperar a potência do visual para a composição de sentido. Nós já falamos algumas vezes sobre o lance de dados, né? Em que o espaço em branco tem um aspecto funcional ali, né? Ele não é utilizado de uma forma ingênua. Ele é utilizado, quer dizer, são as pausas. O espaço em branco vai determinar o ritmo de leitura, né, no decorrer de todo o poema. Assim como o tamanho das fontes tipográficas, quer dizer, essas palavras maiores devem ser lidas, é como numa partitura musical de um maestro, né, como o Vinícius tinha dito antes. Primeiro que o livro tem que ser lido com as duas páginas abertas, não é uma depois a outra, são as duas páginas abertas, né? Então, quer dizer, seja, espaço, que, espaço, o abismo, espaço, branco timão retombada do mal de alçar o voo, quer dizer, o poema é uma espécie de partitura musical também, né? Porque ele vai utilizar esse mesmo código da linguagem musical, né, para a sua composição, né? O espaço em branco, ele é uma orientação ao leitor, o leitor que deseja, né, fazer esse percurso organizado, idealizado pelo escritor, né, deve ter essa informação em mãos, né? Claro que não precisa ser necessariamente essa a leitura, mas essa é a leitura que ele idealizou, quer dizer, uma leitura de um poema feita a partir
né, do domínio do código, né, da partitura musical. O espaço em branco deve ser levado em conta no decorrer dessa leitura. Então, quer dizer, é um poema, mas também é uma música, né, e que se vale do efeito tipográfico para dizer as palavras que devem ser lidas num tom mais alto, mas também as palavras mais importantes, né, os motivos centrais e adjacentes, né? Isso daqui, no final do século XIX, acaba mudando toda a forma de pensar e produzir literatura. Isso porque compreende-se que o poema não precisa necessariamente ser escrito em versos rimados, naquele determinado padrão de estrofes. O poema pode ser escrito com uma partitura musical. Tem um outro texto que é Le Petit, Pequeno Poema em Prosa, Transiberiano. Ele é um poema-pintura, ele é um poema futurista também, né? Então, um poema feito... Ai, será que eu consigo achar aqui? Deixa eu ver. Só um minutinho, gente. Do Sendra. Não vou conseguir agora, que pena, esqueci. Podia ter pensado nisso antes. Tá. Pequeno... prosa do Transiberiano, na verdade. A ideia desse prosa... A prosa do da prosa do Transiberiano é o seguinte, não sei se vocês já ouviram falar desse texto, mas ele é um texto em que o Sendra não é muito, muito interessante. Ele é um poema e pintura simultaneamente. Então, ele é feito por dois artistas, por uma artista pintora e pelo artista poeta. E também há passagens em que descreve-se a paisagem que está sendo vista na janela. Ele se passa dentro de um trem, né? Esse é o universo do poema. É uma experiência dentro de um trem. E de um trem que é o Prosa do Transiberiano. Prosa do Transiberiano, do Sendra. Vou escrever aqui. Deixa eu ver se eu acho. Sendra. É o nome do autor do poema. Então, quer dizer, era um poema que ligava a Rússia a Paris, se não me engano, né? Mas era a Europa Oriental para a Europa Ocidental e vice-versa. Então, quer dizer, o poeta procurou traduzir em poesia e pintura o que seria aquela experiência. E ali tem cardápios, ali há pequenas passagens de tradução, né, de um pensamento, e há elementos pintados, figuras, digamos assim, que fazem parte da janela em movimento. É muito interessante. E quando eles publicaram esse texto, né, a prosa do Transiberiano, acho que foram 50 exemplares publicados, e eles diziam, né, fazia parte do marketing, todos eles juntos, um em cima do outro, ficava do tamanho da Torre Eiffel. Então, era uma espécie de tradução, né, dos tempos modernos. A ideia era mais ou menos essa. Bom, gente,
E acho que a gente já tinha dito isso, quer dizer, são textos que são difíceis, né, de serem categorizados. É literatura ou é fotografia? É prosa ou é poesia? É literatura ou é instalação? E o propósito desses textos é justamente questionar o limite, né, dessas categorias. E alguma ideia sobre por que disso? Por que esse questionamento de... Acho que eu perdi sua fala, não sei. Sem problemas. Eu tinha perguntado, né? Nós temos, então, essas manifestações literárias que vão questionar, né, essas categorias, esses limites, né, de gêneros literários ou de gêneros artísticos e tudo mais. Na medida que eles questionam esses limites, né, são textos que contribuem para uma expansão do conceito de literatura também. Uma expansão, inclusive, do conceito de gênero literário também. Né? Então, quer dizer, a partir dessas contribuições desses artistas, do Gilfato, do Valias, então, nós temos proposições, né, que é difícil dizer, uma prosa, é só um poema, é só um poema, mas a gente participa daquele poema, né, é um poema que se desdobra em várias possibilidades, no caso do André Valias, enfim, na medida que eles contribuem, né, com esse questionamento, e contribuem com a expansão daquilo que a gente entende como literatura, a gente pode incluir nisso, em manuais de literatura, novas formas de expressões literárias. Né? E são novas formas de expressões literárias que contribuem para a expansão do que a gente percebe como artístico, mas também nos conduzem a perceber o mundo que nos cerca de uma nova maneira. E quem sabe, né, agir também de uma nova forma, né, na medida em que esses textos questionam hierarquias entre esses gêneros, entre a participação do autor e do leitor, e daí por diante. São textos que nos convidam a repensar, né, conceitos de literatura, mas também repensar na configuração da sociedade tal como ela se encontra. Gente, vocês estão muito quietinhos hoje. Então, também estou achando, professora. Todo mundo quieto. E aí eu fico pensando, né, quer dizer, fica uma porta aberta para a literatura indígena aqui. Vocês já viram, já estudaram um pouquinho de literatura indígena? Não. Alguma coisa só. Tem um menino que pesquisa sobre... Ele é indígena e pesquisa sobre literatura indígena, está no doutorado, aí na UFAL. É um professor que estuda? Ou Não, é ele que estuda literatura de autoria feminina e indígena. Aí na UFAL, tentando lembrar. Joel, ele está no doutorado. É um aluno, né, no caso. Um aluno, Eu conheço o Joel. Sabe quem é, né? Joel é ótimo. Ele é ótimo mesmo. Então, a literatura indígena, acho que, enfim, o estudo da Garramunho vai até aí, né, sugerindo que
esses textos, essas experimentações que vêm das vanguardas, elas nos convidam a repensar o conceito de literatura, a repensar as nossas formas de organizar relatos, a repensar a organização social, né, da contemporaneidade. E aí eu acho que a partir daqui abre-se, portanto, uma porta muito interessante para iniciar o estudo da literatura indígena contemporânea. Há alguns textos, tem uma em especial, a Julie Dorrico é uma autora indígena, uma crítica literária indígena que pensa sobre a literatura indígena na contemporaneidade, e ela fala isso, né? Para os indígenas, a literatura não se limita ao texto escrito. A literatura também se manifesta nos mitos, nas lendas, nas danças, na grafia, no grafismo, né? Quer dizer, que eles fazem nos artesanatos deles. Para eles, são formas de expressões literárias também. Enfim, né, eu acho que é um campo muito interessante a partir do qual a gente pode dar um início, né, a um estudo produtivo a respeito da literatura indígena também. Isso tem relação também, igual a senhora falou, com a sociedade, né? Porque hoje nós somos muito multifacetados, né? Tipo, a gente não fica só em uma sequência, né? Tipo, todo o tempo a gente está utilizando diversas tecnologias, né? Várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, isso talvez tenha alguma relação com o comportamento que nós temos hoje, né? Tem muito a ver com, claro, né? Quer dizer, acho que a gente discutiu isso também, né? Quer dizer, o sujeito contemporâneo, o sujeito que vive na cidade, né? Sobretudo, é o sujeito que não tem uma realidade linear, né? Feliz ou infelizmente. A gente não tem um dia, digamos assim, que uma coisa acontece depois da outra. A gente tem que, se a gente é mulher, então, né? A gente tem que fazer 1 milhão de coisas simultaneamente. A mulher tem que estudar, a mulher tem que trabalhar, a mulher tem que cuidar dos seus familiares e tá no computador pagando uma conta, mas está pesquisando também e está ouvindo uma música. É uma experiência dinâmica e a literatura, essas, né, que a gente viu hoje e a gente tem visto ao longo da disciplina, procura dar forma nisso, né, essa experiência dinâmica que é a contemporaneidade. Bem observado, Fernanda. Eu acho interessante porque esses textos, né, há quem chame de pós-moderno, né, o Valias, o Jufato, então são autores, principalmente o Jufato, são autores que costumam ser muito reconhecidos, né, o Jufato é premiado no Brasil e no mundo, né, ele foi premiado com um dos prêmios mais importantes da Alemanha, por exemplo. Então, ele é um tipo de escritor que ninguém questiona se o que ele faz é literatura. As pessoas costumam dizer que é o grau mais avançado que nós temos hoje de literatura, né? É uma literatura simultaneamente simples e complexa, né? É extremamente erudita e simplificada, feita a partir de vários recortes. Mas quando a gente pensa no conceito indígena de literatura, que também é um conceito multimediático, não transita com tanta facilidade, digamos assim, com tanto respaldo, quanto desses sujeitos não indígenas. E aí, obviamente, eu não estou questionando o Jufato. O Jufato é um dos melhores escritores do Brasil. Mas é interessante a gente, né, pensar a respeito disso. Por que a literatura multimediática do Rufato costuma circular
tão bem, né, como uma expressão moderna, contemporânea, e a literatura indígena materializada na forma de dança, de grafia, né, precisa de tanto esforço para ser considerada um texto, né, literário. É aquela questão que a senhora falou, né? Que ele tem todo aquele reconhecimento. A gente estava até conversando esses dias em outra disciplina do Krenak de outra escritora. A senhora vai saber o nome dele, que eu não lembro agora. Que os dois competiram para ganhar o prêmio e quem ganhou foi o Krenak, né? E aí esse outro ele até falava, né? Que ele falava muito mais de algumas questões, mas o Krenak ganhou porque ele toca em alguns assuntos mais que geram mais, vamos dizer, que o público se interessa mais, talvez, né? Então, eu acho que é isso que a senhora falou, né? Essa questão, né, que alguns já têm a sua posição e por isso eles não são questionados, né? É o Munduruku, acho, né? O Daniel Munduruku. É isso. Aham. Eu vi essa disputa entre eles. Ai, meu Deus. Gente, mais alguma coisa? Já que vocês estão tão quietinhos, Tá tranquilo. tá tranquilo? Aqui também tá chovendo. Luciano. Aqui em Garanhuns, não, tá tranquilo aqui. Aqui chove muito. Aí chove muito. Aqui tem chovendo quase todo dia também. Chove e faz frio aqui em Garanhuns. A gente tá na montanha, então aí é muito frio e úmido a cidade. Mas tá esquisito o clima, que já era para começar a fazer frio. Tá 25 graus, é muito para aqui nessa época. Tá tudo esquisito mesmo. E pelo que eu tô sabendo, lá em Campo Grande tá extremamente quente, né? Só 35 graus aqui. Lá Quente, né? Tá tudo torto, o clima tá torto, a gente precisa se adaptar, tá muito esquisito. mesmo. Gente, então tá, né? Acho que vamos finalizando então por aqui. A gente tem então mais 2 aulas, semana que vem a outra, e aí vamos encerrando a disciplina. Tá bom, então, professora. Deixa eu só tirar uma dúvida. O trabalho final pode ser tipo um ensaio também, professora? Tem que ser um artigo científico mesmo? Acho que já se falou sobre isso, mas eu acho que eu não prestei atenção. Não, pode ser um ensaio, Moacir, não tem problema. É que eu já escrevi tanta coisa esse ano. Eu escrevi 4 artigos, já não tenho mais inspiração. Porque eu dei a carga, estava com tempo, então eu escrevi 4 ou 5 artigos, de janeiro para agora. Aí eu não sei o que é que eu posso... Mas aí eu queria fazer tipo um ensaio mesmo sobre alguma coisa que eu estou pensando. E desse ensaio depois, claro, levar um artigo científico. Mas eu acho que eu não tenho mais energia nem inspiração para escrever um artigo inteiro agora, sinceramente falando. Se poderia ser Certo. um ensaio, uma coisa mais Pode, levinha. não, tá tranquilo. Assim, a ideia é que vocês escrevam um manuscrito, né? A ideia seria essa, mas o propósito maior seria de ajudar de alguma forma com a produção de vocês, né? De, sei lá, vocês têm um crédito a cumprir, mas não penso só nisso, né? Eu penso na ideia de, você falou de concurso, a publicação é muito importante, né, para concurso. Então, eu faria alguma parte nisso, lendo textos de vocês e, né, até onde vai o meu alcance contribuir, sendo alguma leitora externa, né, Perfeito. para dar algum formato. Então, fica tranquilo, pode ser um ensaio. Pronto, eu tenho uma ideia de um ensaio. Por que ensaio agora? Porque não tem a questão teórica, de procurar a questão teórica, aprofundar um pouco mais, que o artigo exige, de certa forma. Então, eu penso fazer esse ensaio para aí sim, a partir do ensaio, será meu próximo artigo, nesse sentido. Mas agora, daqui para lá, talvez eu não consiga fazer um artigo, como a gente pensa um artigo. Mas seria um esboço de um artigo futuro. A ideia minha é essa, se seria possível. Tá ótimo, pode ser, não tem problema, tá ótimo. É um manuscrito.
Ah, eu tinha me perdido aqui, aí eu lembrei da expressão do futurismo, palavras em liberdade. Então tá, gente. Estou numa dúvida. Qual que é a matéria que a senhora vai dar no outro semestre? Modernismos e regionalismos na literatura contemporânea. Ah, tá. Uhum. Ah, Só vai para ser saber bom. qual seria. Tomara que dê certo as 60 horas. Ai, Luciana, eu vi lá, eles responderam, não pode, porque é tópicos especiais. E aí me disseram que tópicos especiais lá no PPGEL, né, de Mato Grosso do Sul, ou é de 30 ou é de 45 horas. Por isso que eu tinha te falado daquela ideia. Tá certo, então. Pois até segunda. Até segunda, gente. Um beijo para vocês. Segunda, brigadíssimo. Segunda eu acho que eu assisto ainda. Eu cheio. Tá bem. Boa semana.